Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Ramati Sem Fronteiras. Hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. A nossa entrevistada é Gabriela Bragança, que é natural do Rio de Janeiro e reside em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ela é funcionária pública, estudante de Vedanta e médium psicógrafa do Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e estudante da Self-Realization Fellowship, fundada por Paramahansa Yogananda. É autora de várias obras psicografadas através do Núcleo Assistencial Ramatiz. Gabriela, obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda ao programa Ramatiz Sem Fronteiras. Eu que agradeço essa oportunidade aí da gente poder bater um papo e divulgar um pouquinho também do trabalho, né? Gabriela, então vamos começar o nosso bate-papo já então. Para você, o que é o autoconhecimento? Bem, autoconhecimento, eu entendo que seria conhecer a si mesmo, né? Mas para que a gente consiga conhecer a si mesmo, é importante que a gente compreenda o que é o eu. Por meio da autoinvestigação, quem eu sou, a criatura consegue, então, compreender quem, de fato, ela verdadeiramente é. Consegue compreender quem é esse eu. Vários sábios, principalmente da Índia Antiga, como Ramana Maharishi e Paramahansa Yogananda, eles trataram da questão do autoconhecimento e da autorrealização, que são conceitos que estão interconectados, né? A partir do momento que o indivíduo conhece a si mesmo, conhece o verdadeiro eu, ele se autorrealiza, né? O que seria se autorrealizar? É ele acessar a divindade que nele habita. E daí, com isso, ele consegue se livrar das amarras do cativeiro material, né? Então, a autorrealização é o objetivo da nossa existência. E como que a gente consegue promover esse autoconhecimento, essa autorrealização? Certo. Então, um dos caminhos para o autoconhecimento, conforme eu já citei brevemente anteriormente, seria essa autoinvestigação, né? Então, vamos discorrer um pouquinho sobre o que seria investigação. Investigar, a gente entende por questionar, buscar compreender, estudar, focar em algo. Então, a autoinvestigação seria uma investigação do eu, né? E daí, então, precisamos compreender muito bem o que é o eu, quem eu sou, né? O que, inevitavelmente, vai nos levar também ao estudo do que ou de quem eu não sou, tá? Então, vamos partir, tomar como base 3 linhas para a gente poder estudar: o corpo, a mente e o intelecto e a personalidade, tá? Para a gente poder fazer uma análise mais profunda dessa questão do eu. Bem, se eu sou o corpo, o que acontece depois que o corpo morre? Esse eu, ele também morre? Não. Né? Para a gente que segue essa linha espiritualista, acreditamos que há reencarnações. Então, depois que o corpo morre, o eu continua vivendo, né? Mas será que esse é o verdadeiro eu? O corpo morreu e esse eu continua vivendo? E o que seria exatamente esse eu, né? Vamos tomar um exemplo de quando nós dormimos. Quando a gente dorme, o corpo, ele permanece inerte, né? A gente deita, descansa, o corpo fica ali sem interação maciça, né, com o mundo exterior, com o mundo material, mas, mesmo assim, nós vivemos, não é mesmo? A gente vive, por exemplo, no mundo dos sonhos, né? Então, quem que é esse eu que está experienciando o sonho fora desse corpo?
Então, com isso, a gente já pode concluir que o eu não é o corpo, porque ele continua vivendo experiências fora do corpo, como, por exemplo, na etapa do sonho, né? Então, vamos partir para esse mundo dos sonhos, que por vezes ele parece real, né? Outras vezes ele parece ilusório, mas tem um eu que está ali, vivenciando aquelas experiências, as mais inusitadas possíveis. Tem alguém que está ali vivendo nesse mundo de sonhos, não é? A gente pode, então, entender que esse sonho poderia ser uma criação da mente. A mente, ela continua atuante enquanto nós dormimos, né? E está produzindo experiências durante o sono, né? Todo mundo sabe que a mente cria. Com a mente a gente viaja, a gente lembra lugares, épocas, a gente consegue produzir até mesmo emoções, né? Por meio da mente, relembra momentos. Então, a mente, ela está atuante, tanto quando nós estamos acordados, e ela continua atuando quando dormimos, né? No mundo dos sonhos. Então, será que eu posso concluir, com base nisso, que o eu seria a mente? Complicado, né? É possível, mas será É. que é mesmo? Será que esse eu é a mente? É, Mas aí é importante a gente lembrar um detalhe. Tem uma etapa do sono no qual a mente parece que é desligada, que é o sono profundo. A gente não se lembra de nada, parece que aquele eu que estava vivendo experiências irreais, ele também desaparece, né? Mas e aí? Quem que está no comando nessa etapa? Se a mente foi, digamos, desligada, quem que está comandando? Onde é que está o eu? Será que o eu é a mente? não é o espírito? Então, aí a gente já consegue chegar num segundo ponto. O eu não é o corpo e o eu também não pode ser a mente. Sim, sim. E Só aí o a gente espírito. volta a estaca zero. Quem eu sou? Né? Isso aí que é a autoinvestigação. Nós precisamos, então, aprofundar um pouquinho mais nesse entendimento. Quando perguntam para a gente, quem é você? O que nós respondemos? Eu digo sou assim, fulano de tal, eu sou fulano de tal, sou brasileiro, sou estudante, sou médico, sou jornalista, sou pai, sou mãe, sou avô, eu sou otimista, eu sou pessimista, né? A gente tem uma gama de informações para poder dizer quem eu sou, né? Aí eu pergunto, você sempre foi exatamente como você diz que é hoje? não, Você sempre foi assim? não. Eu digo o seguinte, Gabriela, eu falo que eu sou um espírito vivendo experiências materiais nessa existência. Em outras eu já tive outras experiências. Nessa eu sou jornalista, na outra não sei o que eu fui, nas próximas eu também não sei o que eu serei. Mas eu sempre falo isso, que eu sou um espírito vivendo experiências materiais aqui nesse planeta chamado Terra, e nesta encarnação como jornalista. Isso, justamente. Então, assim, nós não somos sempre o mesmo, né? Nós já fomos crianças, não é mesmo? Tivemos uma mentalidade infantil. Nós já tivemos a impulsividade, né, da juventude. Nós já mudamos de profissão, de atividade, né? Nós já mudamos de ideia, de conceitos, nós já amadurecemos, já evoluímos, né? E se a gente, então, pegar esse leque de existências, a gente vai ver que nós já fomos muitos eus, né? Sim, é verdade. O eu que eu sou hoje, ele não é igual ao eu do passado e não vai ser igual ao eu do futuro. Então, a gente percebe que tem uma mudança. Esse eu que a gente consegue atribuir características, ele não é sempre o mesmo, né? E aí, com isso,
Se eu acreditar que esse eu sou eu real, o eu real, isso cria uma insegurança, né? Então, esse eu que muda de nome, né? Que muda de ideia, que muda de local, que ele é diferente, esse eu, ele é o ego, é a personalidade. E a personalidade, ela é passageira, né? De acordo com aquela experiência material que a gente está vivendo naquele momento. Não é o eu superior. Então, então, será que eu sou esse eu, essa personalidade, esse ego? Não. Não. Somos Aí, o eu então, superior. nós voltamos à questão. Não sou nem o corpo, nem a mente e nem a personalidade, né? O que eu sou? Essa é a autoinvestigação. Então, é nisso que a gente tem que se focar para conseguir alcançar o autoconhecimento. Aí eu digo, o seu eu verdadeiro, ele não é limitado, nem por tempo, passado, presente, futuro. Ele não é condicionado a nada, a objetos, a nomes, a formas. Ele é ilimitado. Esse eu verdadeiro, ele não muda. Ele sempre é e ele sempre será. Por quê? Porque esse eu real, ele é a partícula divina, que é plena, pura, imutável, que é consciência, existência, consciência e bem-aventurança, né? Esse eu é o eu que nós devemos buscar. Isso é a verdadeira autoinvestigação, o autoconhecimento. Quando você fala aí de ser o superior, dessa centelha divina, enfim, de tudo isso, há maneiras de você fortalecer essa busca, melhorar essa busca, através de obras, de belas palestras, de áudios que você encontra nas plataformas digitais, diversos palestrantes abordando esse autoconhecimento, esse eu evoluído, essa sua conexão com o eu superior. Isso é muito importante. A gente percebe que, infelizmente, ainda, principalmente no Brasil, as pessoas acabam consumindo o que a massa consome. E isso não é bom, não é saudável. Então, quando você começa a ter um objetivo diferente, pesquisar esses assuntos, ler essas obras, você começa a ver e entender que você é muito mais daquilo que você está vivendo nesse momento. Isso, justamente. É importante a gente questionar tudo, questionar sempre, né? Não aceitar simplesmente porque todo mundo está falando, porque é assim, ou até mesmo porque um grande sábio falou e eu vou aceitar. Eu tenho que entender, eu tenho que internalizar aquilo, né? Então, só vai se tornar, essa informação só vai se tornar conhecimento a partir do momento que eu abraçar aquilo, né? Internamente. Então, esse questionamento, ele é importante. Eu achei muito interessante a questão que você disse da nossa mente ilimitada, que nós podemos tudo. Né? Somos filhos de Deus e a nossa energia, nosso pensamento, ele é capaz de a gente conseguir realizar tudo aquilo que a gente quer. Mas, infelizmente, as pessoas têm essa mente limitada, essas crenças limitantes que seguram, inclusive, essa conexão com o autoconhecimento, com o eu. Realmente elas buscam lá fora e dificilmente buscam internamente, né, Gabriela, essa roupagem natural dela. Justamente. Agora eu quero que você fale um pouquinho para a gente dessas obras que você psicografou no NAR. Fala um pouquinho de cada uma desses livros para as pessoas entenderem. Tá. O Núcleo Assistencial Ramatiz, ele está desenvolvendo um trabalho de publicação de obras, né, com o objetivo de levar informação de cunho espiritualista para as pessoas. Nós temos também funcionando dentro do NAR, do Núcleo Assistencial Ramatiz, um centro de pesquisas, né, de yoga, medicina vibracional e meditação. Então, a partir disso, nós produzimos estudos e isso rende obras, né? Atualmente, temos cerca de 11 obras publicadas pelo Núcleo Assistencial Ramatiz.
Algumas dessas obras foram resultantes de psicografias que foram feitas durante o trabalho mediúnico regular do Núcleo Assistencial Ramatiz, tá? Outras foram obras inspiradas, né? Então, temos médiuns que estudam determinados assuntos e, a partir do momento em que eles entram em contato com determinados conhecimentos, é como se desse um start, né? A espiritualidade contribui e envia conhecimentos, mais e mais informações, e que viraram livros. Então, psicografadas, nós temos algumas obras, né? Eu psicografei 3 obras, que seria Reflexões Diárias da Sabedoria Oriental, Reflexões Profundas do Ser e O Ser é Universal, que são obras que trazem pequenas mensagens, né, que é para você poder ler no dia a dia, no momento de reflexão ou durante o seu momento de oração. Tem obras também psicografadas por outros médiuns, a dona Cleusa e o doutor Paulo, que são poéticas, né? Então, são poesias espíritas e também mensagens que também viraram livros. O nosso colega Adão publicou algumas obras nessa área de cura. Então, ele tem obras de cura multidimensional, ele tem um livro que fala sobre o poder a cura pela... Isso, a cura através do yoga, né? Mensagens dos mestres. Oi? Satsangs também, né? Tem os satsangs também, são reuniões que são realizadas todo mês e com assistência dos mestres espirituais, e são passadas diversas informações que tocam justamente nessa parte do autoconhecimento. Então, tem 2 obras de satsang publicadas, o volume 1 e o volume 2. E aí, nessa área mais puxada para o Vedanta, né, o que seria o Vedanta? O Vedanta é o estudo dos Vedas, que são textos da Índia, textos milenares, que trazem conhecimentos assim os mais diversos possíveis. Então, o Vedanta busca trazer esses conhecimentos de uma forma mais fácil, mais palatável, né, interpretada, e que auxilia nesse autoconhecimento, né, na libertação das criaturas. E aí, uma das obras que segue essa linha é Reflexões da Bhagavad Gita, um guia para a verdadeira liberdade. Eu estou até com ela aqui. Uhum. Ela fala sobre a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, eu não me lembro quem que falou, mas assim ficou marcado. É o livro de cabeceira da humanidade. Então, ele conta uma história de uma determinada família, né? Uma disputa, e nesse meio são tantos conhecimentos que são passados que auxiliam nessa questão do autoconhecimento. E agora já está no forno uma outra obra, já foi para a gráfica, em breve será feito o lançamento, que é Shuddha Sata, o Yoga do Krishna e Ayurveda, que seria tratando mais profundamente essas Upanishads, né? As lições trazidas pelas Upanishads. Para quem gosta dessa linha, em breve será lançada mais uma obra. Interessante. Só um minutinho aqui, deixa eu só pensar para você. Hoje eu fui lá no Ramatiz, o Adão recomendou. Eu já tinha algumas, eu comprei todos hoje lá. Estão comigo, deixa eu ver, está aqui. Estão comigo. Muito aqui, bom. Profundas do Ser, o pessoal está chegando, deixa eu ver, Profundas do Ser. Isso. Palavras, compreensão. Isso. Reflexões diárias. Então, assim, são várias obras, o pessoal que está acompanhando aqui, e a gente está fazendo esse merchan, são 11 obras, elas estão todas disponíveis no Núcleo Assistencial Ramatiz. Nas nossas redes sociais também a gente tem divulgado essas obras. As pessoas interessadas podem entrar em contato com a gente lá na casa, adquirir esses livros. Todo o valor arrecadado com a venda, ele é revertido para as ações que são realizadas no Núcleo Assistencial Ramatiz. Nós temos várias atividades lá. Gabriela, então,
Você quer deixar algum recado, pessoal que está acompanhando a gente, sobre essa questão do autoconhecimento, se alguém tem interesse nos livros, em conhecer a nossa casa, fica à vontade. Tá certo. Eu gostaria só, para finalizar, citar uma passagem que é muito bacana. É uma historinha e que ilustra bem essa questão do autoconhecimento, né? Certo dia, tinha um grupo de meninos que resolveram sair. E daí eram 10 meninos ao todo. O mais velho ficou responsável por guiar o grupo, conduzir em segurança, né, na ida e no retorno do passeio. E aí, em determinado momento, esse menino, o líder, resolveu conferir. Bem, vou fazer uma contagem para ver se estão todos aqui, para a gente poder ir embora, né? Então, ele começou a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ué, tá faltando um menino. E ele recontou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E continuava faltando o menino. E ele foi ficando tão nervoso e desesperado. Meu Deus, eu perdi um menino. Quem é que está faltando? Onde é que está ele? Como é que eu vou embora e deixar esse menino que está faltando? E recontou e ele não achou. Dava 9 meninos. Aí tinha um sábio observando aquela cena, né? E aí o sábio se dirigiu ao menino e falou: eu vejo 10 meninos. Ué, mas como se houver 10 meninos? Eu já contei, olha, tem 9 meninos. Eu continuo vendo 10 meninos. E onde que está esse 10º menino que a gente não acha? Eu estou falando com ele. Nesse momento, o rapaz percebeu, gente, eu sou o 10º menino, né? Como que é possível? Então, com isso, a gente quer ilustrar que esse 10º menino, que é esse eu, o seu verdadeiro real, eu real, sempre esteve aí. Ele sempre esteve com você. Você que não presta atenção e não observa, né? A gente deixa a mente vagar, se exteriorizar, buscar o mundo, a gente procura exercer o papel do ego, essa personalidade, a gente se esquece do eu real, né? A gente se esquece desse 10º menino. Então, eu espero que todos vocês consigam perceber, compreender e acolher esse 10º menino. Que esse 10º menino é o seu eu real. E tá aí a pessoa só olhar para ela mesma, né? É. Obrigado pela sua participação no programa Ramati Sem Fronteiras. No próximo bloco, nós vamos falar com uma psicóloga e continuaremos falando sobre o autoconhecimento. Até lá! Voltando ao segundo bloco do programa Ramati Sem Fronteiras, conforme prometido, nós vamos conversar agora com a Master Coach e terapeuta Suzete Milosinski. Suzete, seja bem-vinda ao programa Ramati Sem Fronteiras. Olá, como vai, Alessandro? Gratidão pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, a gente está falando nessa edição sobre o autoconhecimento. E assim, como você é uma profissional da área de terapia, psicóloga, explica para a gente o que é o autoconhecimento e por que ele é tão importante para as pessoas. Muito bem. Como o próprio nome diz, autoconhecimento é a busca do conhecimento que uma pessoa tem para com ela mesma. E no que isso consiste? Você estar atento às oportunidades que chegam na sua vida o tempo todo. Saber exatamente quais são os seus pontos fortes, seus pontos limitantes ou fracos. Conseguir ter consciência, clareza acerca das decisões que você vai tomar. O tempo todo a gente está tendo que tomar decisões. E quando nós nos conhecemos, fica muito fácil ter clareza acerca dos próximos passos que nós damos na vida. Esse autoconhecimento vai estar te proporcionando a clareza do que você gosta, do que não gosta, quais são os seus comportamentos,
acerca das decisões com relação ao teu futuro. Para quem, por exemplo, está diante de uma escolha de um curso numa faculdade, o autoconhecimento é essencial para acertar o passo e ter sucesso na vida, entre outros. Ele é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa felicidade, para o nosso sucesso. Ele traz uma melhoria muito grande na nossa confiança, na nossa autoestima, e quem dera você, a partir de hoje, conseguir responder, por exemplo, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são as minhas características mais marcantes. Tudo isso vai te gerar muita clareza, muito poder para os próximos passos em sua vida. O autoconhecimento, ele traz elementos que vão contribuir para uma vida mais produtiva e feliz? Absolutamente. Diante das escolhas, você vai ter a garantia do próximo passo. Por que se conhecer é tão importante? Como eu disse, vai te dar a clareza acerca de tudo que você quer fazer na vida. Muitas pessoas, por exemplo, alimentam muito um ponto forte que ela tem, e quando, a partir do momento que ela conhece quais são os pontos limitantes, os pontos fortes, ela vai poder trabalhar consigo, e talvez desenvolvendo um ponto limitante, ela vai ter muito mais sucesso do que ela está tendo no momento. Quando ela sabe quais são os próximos passos, o comportamento que ela conhece sobre si, ela vai ter mais clareza acerca das decisões. Ela vai, inclusive, poder estabelecer seus objetivos, suas metas, ultrapassar os seus limites. Você estava falando de metas e limites, é interessante que o autoconhecimento trabalha junto com a inteligência emocional. E isso é muito importante nas questões profissionais, nas questões de relacionamento, nas questões familiares também. Sim, porque a pessoa que se conhece vai aprender a gerir as suas próprias emoções, sejam elas positivas ou negativas. Ela terá inteligência emocional para melhor se relacionar consigo e com o outro. Quando eu me conheço, eu sei exatamente como eu posso, inclusive, me comportar diante de uma situação. Até onde eu posso ir perante o outro. E o poder da autoescuta, nesse momento, entra muito em ação. A partir do momento que eu me coloco no lugar do outro e consigo ouvi-lo, eu conseguirei desenvolver essa relação de uma forma muito harmônica. Isso é interessante, que permite a pessoa descobrir as suas forças e as suas fraquezas também, esse autoconhecimento. Sim, a gente fala das forças e das fraquezas, e nós utilizamos muito esses termos como sendo os pontos fortes e os pontos limitantes em cada um. E o que é muito importante colocar para vocês? Eu só consigo mudar aquilo que eu conheço. O que eu não conheço, eu não vou conseguir mudar. Aliás, eu não tenho nem consciência acerca disso. E o autoconhecimento vai me proporcionar essa autoconsciência. Sim, isso é importante. E ele ajuda também na melhora da autoestima e no controle das suas emoções. Sim, conforme eu já falei. Ajuda na autoestima, na autoconfiança, no controle das suas emoções. Vai te ajudar a ultrapassar os limites que você tem em sua vida. E como que a gente pode praticar esse autoconhecimento diariamente? Existe alguma técnica? O que você poderia estar indicando? Eu indico muito a busca. Cada um vai ter seu caminho, certo? Mas, por exemplo, você poderá fazer a leitura de um bom livro, você poderá fazer uma introspecção, uma autoobservação, que, na verdade, acredito que é um dos maiores práticas que a pessoa pode ter. Ela poderá fazer meditação e, claro, buscar fazer cursos, se atualizar. Todos os livros, por exemplo, que indicam autoajuda, vão também estar proporcionando essa autodescoberta. Como é bom você saber quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes, porque com isso você vai realmente conseguir brilhar e ter sucesso em sua vida. O que é essencial compartilhar acerca do autoconhecimento que mais marcou o seu aprendizado? Uau, foram tantas coisas. Nós trazemos um programa da nossa infância.
Nós sabemos que temos muitos padrões que vieram de lá. Até os 6 anos de idade, a nossa mente é totalmente aberta. Nós só temos a condição de receber tudo aquilo que vem do ambiente. A criança não tem o poder da razão de dizer se as coisas estão certas, se estão erradas. Então, o que acontece? Ela vai acumulando absolutamente tudo. E o que é importante falar para vocês? A nossa mente tem 95% dela que é subconsciente. Ou seja, todo esse padrão, todos esses programas que a gente traz lá da infância, eles se encontram exatamente nessa parte inconsciente, subconsciente, como alguns chamam. E apenas 5% consciente. Então, quando nós olhamos para a importância do autoconhecimento, que é um assunto muito oportuno, nós vamos saber que nós estamos tendo as respostas em nossa vida de acordo com esse padrão. As nossas crenças limitantes, inclusive, com relação a todas as áreas da vida, é verdade. Na espiritualidade, nós podemos ter crenças limitantes também nos relacionamentos, conosco, com o outro, com a sociedade, no trabalho. Crenças limitantes com relação à saúde, às finanças. Percebe que a saúde é um dos pontos que a gente tem mais dificuldade de conseguir muitas vezes se resolver, mas a gente traz um programa tão forte, mas tão alicerçado, tão inconsciente, 95%, que sem a busca pelo autoconhecimento nós não vamos conseguir mudar a nossa realidade. Nós somos criadores da nossa realidade. Quando eu conheço, por exemplo, os meus valores, eu vou ter certeza acerca daquilo que está me incomodando. E tem situações que, de repente, a gente se depara tendo tanto incômodo e nós não sabemos por quê. Por quê? Quando você conhece os seus verdadeiros valores, que são a bússola, o guia da sua verdadeira vida, da sua alma, do seu sentido, você vai ter clareza de que aquilo não está correspondendo, porque não tem alinhamento com esses incríveis valores. E tudo isso também o autoconhecimento irá te proporcionar. É interessante, estava tendo um seminário na casa hoje e o ministrante, o Adão, falava justamente sobre isso, que muitas pessoas, elas vibram na doença, elas não conseguem perceber essa vibração que elas estão tendo da doença, porque é, no caso, o seu eu inferior, é que o seu lado humano vibrando nessa questão de doença. Tem a questão do pessoal da escassez, que vibra na escassez, e aí ele falou uma situação interessante que me chamou a atenção, que ele falou assim, tem pessoas que vibram nos vícios, no alcoolismo, na dependência química, e é muito difícil para eles saírem desse círculo vicioso que eles estão. E aí ele começou a falar o seguinte, quando você começa a expandir a sua consciência, quando você começa a buscar esse autoconhecimento, essa reprogramação mental, que nós todos precisamos fazer, acontece do seu corpo já não aceitar mais o consumo do álcool, o consumo da droga. Então, assim, é o autoconhecimento te defendendo e te ajudando. E acerca do que você acabou de falar, nós precisamos sim ter um aumento dessa consciência. Como eu falei, eu só vou conseguir mudar aquilo que eu conheço. A partir do momento que eu não conheço, não tem como conseguir mudar. E você tocou, inclusive, numa questão do alcoolismo. O alcoolismo é uma das sombras humanas. E esse é um outro ponto muito relevante que eu acredito que faz muito fundamento trazer aqui para essa entrevista. Uma coisa que despertou muito, que fez com que eu tivesse um salto quântico em minha vida, foi conhecer o nosso lado luz e sombra, que todos nós temos. Lembra? Nós estamos aqui em evolução. Se nós estivéssemos perfeitos, evoluídos, nós nem estaríamos mais aqui nesse plano, concorda? Sim. Essa é importante, você acolher esse seu lado sombra, para você vibrar no lado luz. É isso mesmo? Seria isso correto? Não afastar o seu lado sombra, acolher o seu lado sombra para que o seu lado luz se sobressaia sobre ele. Exatamente. O que é importante colocar, o que é sombra? Sombra é aquela pessoa que você não gostaria de ser. Tudo aquilo que você abomina, tudo aquilo que você quer dizer, eu não quero que ninguém saiba que você existe, fica aí bem quietinho dentro de mim, eu tenho vergonha de você, é o teu lado sombra.
Por exemplo, hoje, o que mais te incomoda no outro? Algum comportamento, algum sentimento, o que mais te incomoda no outro? É essa a tua maior sombra neste momento para ser trabalhada. E a nossa sombra, ela pode estar escondida atrás de um copo de uísque, de uma cerveja, de um cigarro, da autossabotagem, do medo, das desculpas, da procrastinação, da infidelidade, da crítica, do julgamento. Tudo isso são sombras. E eu quero trazer para vocês um apanhado muito interessante também, que a gente fala assim, para sermos divinos nós temos que ser perfeitos. Mas o oposto é o verdadeiro. E o que é esse oposto? Acreditar e saber que nós somos dualidade. Nós somos luz e sombra. Positivos, negativos, bons e maus, anjos e demônios. E quando a gente fala isso, uau, eu sou um demônio? Eu sou negativa? Eu tenho sombra? Sim, todos nós temos e estamos aqui em evolução. E para compreender um pouco mais, eu vou trazer um exemplo de uma sombra que é uma das maiores que existe no mundo. Tem um ditado, inclusive, que diz, antes de eu entrar nisso, ouse usar os sapatos de outra pessoa antes de julgá-la. Eu cheguei a arrepiar, tá? Porque essas coisas fizeram muito sentido na minha vida. E eu espero que isso também, nesse momento, possa estar agregando muito valor para você. Então, o julgamento é uma das sombras maiores, mais fortes que existe no mundo. E se a gente pegar, por exemplo, um exercício, você pode fazer na sua casa agora, eu vou fazer aqui. Eu vou pegar, vou apontar um dedo para uma pessoa. Quantos dedos estão apontados para essa pessoa? Apenas um, concorda comigo? Um dedo. Quantos estão voltados para mim? 3. 3 dedos. Então, toda vez que eu julgar uma pessoa, é de mim que eu estou falando. Se eu olho para o comportamento de alguém, aquilo me aborrece, aquilo me incomoda, é porque eu não resolvi, é porque eu não acolhi aqui dentro de mim o meu lado sombrio com relação a isso. Então, nós precisamos sim buscar um equilíbrio acerca da sombra e da luz. E existem 3 passos que você vai poder realmente tomar conhecimento agora para retomar o teu verdadeiro poder, para conseguir brilhar mais na vida, para ter sucesso. Porque todos nós temos um incrível poder dentro de nós. Nós temos muita iniciativa. E a partir do momento que nós conhecemos esse nosso lado sombra, que está aqui simplesmente aguardando para ser iluminado. A maior intenção da sombra é ser reconhecida, independente de qual seja, ela apenas quer ser iluminada. E quando nós iluminamos as nossas sombras, elas vão nos dar o poder do sucesso que a gente tanto merece e busca aqui. Existem 3 passos que são fundamentais para cada um de nós conhecer. O primeiro é você reconhecer que dentro de você existe um lado sombrio. Qual é o comportamento que hoje mais te incomoda quando você vê o outro? O que você sempre julga no outro? O que te aborrece tanto? Essa é a sua maior sombra neste momento. O segundo passo é você, depois de reconhecer que tem o lado sombrio, você acolher esse lado sombrio como sendo uma grande amiga, um grande amigo na tua vida. Porque, para e pensa, como que a gente recebe nossos amigos? Muito bem, concorda? Nós colocamos Sim. nosso melhor amigo, inclusive, para sentar na sala. Nós oferecemos o que nós temos de melhor na nossa casa, seja de comida, seja de bebida. Então, assim, acolher a sombra remete a fazer com ela o que nós fazemos com os nossos melhores amigos. Faz sentido? Muito sentido. E outro passo que vai fazer com que você finalmente consiga brilhar, consiga ter o sucesso que você quer ter na vida, é perdoar a tua sombra. Quando você verdadeiramente falar, eu perdoei a minha sombra, eu sou grata por você compartilhar tudo isso comigo, ela vai devolver o poder que você tanto merece para brilhar em sua vida. Para você ver. Faz uma diferença enorme para todos nós. Se ainda der tempo, vou acrescentar mais algumas coisas para as pessoas terem mais clareza
acerca desse grande conhecimento que pode ser um fator de uma transformação, uma grande mudança na tua vida a partir de hoje. Pode falar, fica à vontade. Para você saber se existe realmente um lado sombrio, você deve fazer 3 perguntas. A primeira pergunta, que é muito importante você saber, para reconhecer se aqui dentro de você existe um lado sombrio, é a seguinte: no passado, você já teve esse tipo de experiência ou comportamento? Segunda pergunta: atualmente você vive essa experiência ou este comportamento em sua vida? Terceira pergunta: no futuro, em alguma circunstância, você seria capaz de viver esse tipo de experiência ou comportamento? Atenção! Se a sua resposta for sim para qualquer uma dessas 3 perguntas, você está de parabéns. Porque está reconhecendo que dentro de você existe sim um lado sombrio, que está esperando para ser iluminado e te ajudar a brilhar cada vez mais. Eu não coloquei aqui nenhum exemplo, você pode pegar qualquer um. E eu sugiro que você pegue como exemplo aquele que mais está te incomodando hoje. Por exemplo, se eu me incomodo com a infidelidade que está no outro, é porque eu ainda não acolhi aqui dentro de mim essa parte da infidelidade. Se eu me incomodo com a mentira do outro, é porque eu também ainda não acolhi aqui dentro de mim essa parte mentirosa. Eu espero que faça muito sentido para você. Faça essas reflexões, coloque esses 3 passos na prática. Lembra que não adianta você conhecer e não colocar na prática o conhecimento. É fundamental para que você tenha transformação. É fundamental para que você consiga brilhar e alcançar, inclusive, todo o sucesso que você busca e merece em sua vida. Sócrates, Platão, Aristóteles e mais recentemente Freud falaram sobre o autoconhecimento. Sócrates até tem uma frase: conhece a ti mesmo. Então, assim, essa é a importância dessa percepção de você conhecer. Esse autoconhecimento é uma realização e não algo dado ou prontamente disponível ao sujeito. É importante isso, ter esse conhecimento, esse autoconhecimento para a sua evolução, tanto como ser humano aqui, encarnado, e também na questão espiritual. Isso é fundamental. É fundamental. Muito fundamental. E é isso que vai fazer com que você consiga realizar-se, se sentir autorrealizado aqui, enquanto você estiver nesse plano. Como eu falei, todos nós temos um poder muito incrível de criar, de ter iniciativa, de alcançar tudo que nós almejamos. Esse poder faz com que nós reconhecemos que nós somos os capitães da nossa nave, do nosso destino. Nós vamos criar essa nossa realidade. Então, nós precisamos assumir esse poder, essa iniciativa e despertar esse mestre que está dentro de nós. Toda vez que eu entrar em contato com esse poder, eu vou ter clareza de que o meu destino, a minha realidade, eu crio. O meu destino está em minhas mãos. Eu não posso julgar ninguém acerca disso. Eu sou responsável pela realidade que eu crio em minha vida. Isso vem tudo da onde? Daquele programa que eu trago lá da infância. Então, se conhecendo, você vai conseguir contornar tudo isso em sua vida. Uma das maiores dificuldades que as pessoas também têm é acerca de como elas vão mudar todo esse programa. Você deve impregnar esse programa, essa mente subconsciente. Lembra, os 95% seu, você deve impregnar de coisas positivas. Mas como eu vou fazer? Eu sugiro terapia para todo mundo. Eu sugiro terapia para todo mundo, e todo mundo já sabe dessa minha opinião. Agora, se você não pode, nesse momento você não vai buscar uma terapia, vai fazer a sua meditação. E a partir de hoje, procura se conectar com repetição. Nós utilizamos muito a repetição como sendo uma grande ferramenta para promover essa transformação que hoje você não está precisando em sua vida. Acerca de crenças limitantes sobre dinheiro, acerca de crenças limitantes sobre o teu sucesso, sobre a saúde, o que quer que seja. O que é limitante, eu vou transferir
para o positivo. Eu vou alavancar para ter o salto quântico que eu mereço em minha vida. É importante você ser protagonista da sua vida. A maioria das pessoas tem o costume, digamos assim, de se colocarem como vítimas. Ai, a situação está difícil, financeira, eu perdi meu emprego, o meu relacionamento não vai bem, e se coloca como vítima. Porém, ela esquece ou não quer aceitar que tudo que está acontecendo na vida dela é ela que está desenhando daquela maneira, são os pensamentos, as atitudes. Essa compreensão é mais um motivo de você buscar autoconhecimento. Enquanto você ficar falando, acusando o outro de que tua vida está assim, porque se nós olharmos para a nossa realidade, nós somos o resultado desse programa que nós trazemos lá da nossa infância. Uau, quanta coisa! E o autoconhecimento vai promover toda essa mudança. Enquanto eu falar que o governo, que o marido, que o esposo, que o colega de trabalho, que o chefe é culpado pelo que eu estou vivendo, eu não tenho o autoconhecimento necessário para conseguir ir para outro nível. Eu não estou assumindo que eu sou protagonista, que eu sou mestre do meu destino, percebe? Ou seja, a ignorância vai fazer com que você permaneça, infelizmente, na condição que você se encontra. Isso mesmo. Doutora, nós estamos encerrando a nossa entrevista. Obrigado pela sua participação no programa Ramati Sem Fronteiras. Você quer dar mais alguma dica para o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo? Quero. Outra dica que é super fácil da pessoa fazer, além da repetição de frases positivas, é buscar, por exemplo, a meditação. E isso é tão simples, se você ainda não pratica, começa com 5 minutinhos por dia. Você vai sentir uma grande diferença em sua vida. Você pode fazer antes de dormir ou de manhã, logo que você acordar. Eu gosto de fazer logo que eu acordo pela manhã, porque a mente já está preparada para a meditação. Eu estou no estado alfa, porque eu dormi muito bem, eu estou em paz. É importante que você durma bem para você fazer a meditação, senão você vai ter dificuldade também. Então começa com 5 minutinhos e depois me conta a diferença que você vai começar a ter em sua vida. O programa Ramati Sem Fronteiras termina aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O programa Ramati Sem Fronteiras é um programa gravado todo mês na sede do Núcleo Assistencial Ramatiz, em Campo Grande, e tem como único objetivo levar até você informações e conhecimentos espíritas e espiritualistas. Até a próxima edição.